Já te aconteceu fazer sessões ou experimentar dezenas de ferramentas e nada mexer? Ou sentes que estás sempre a tratar o mesmo tema e o padrão não se dissolve? Talvez o teu corpo esteja a precisar de um empurrãozinho extra. E é aqui que entram os protocolos. Neste episódio partilho contigo os bastidores das minhas sessões com o código, os protocolos que uso para desbloquear resistências, os que ajudam o corpo a sair de estados de conflito e aqueles que restauram conexões e aceleram o processamento de cura. Porque o corpo é sábio, mas às vezes precisa de uma ajudinha para voltar ao fluxo. Olá, alma desperta! Dou-te as boas-vindas ao Clique Mágico. Sou a Sofia Taveira e todos os domingos venho convidar-te a olhar para dentro, para que conectes com a tua essência. Aqui partilho a minha história e um pouco da minha magia para te ajudar no teu caminho. Vamos falar de emoções, de crenças e muito, muito mais, porque tudo é energia. E como a palavra também é energia, espero que aqui encontres o teu clique mágico. Seguimos viagem? Uma das coisas que mais aprecio nos códigos é o facto de não ser uma metodologia estagnada. Ela evolui e dá aos praticantes a possibilidade de se manterem atualizados graças ao programa de educação para praticantes e aos grupos da comunidade. E é uma comunidade fantástica. Há entreajuda à partilha de experiências. Ambos nos permitem continuar a aprofundar a nossa formação, conhecimentos, a crescer, a esclarecer dúvidas e a ganhar novos insights para trabalhar da forma mais eficaz possível. E nestes encontros, uma das coisas que mais valorizo realmente e que fazem parte de quase todos os meus acompanhamentos são os protocolos. Algumas clientes, quando ouvem a palavra protocolo, olham-me logo com aquela cara assim de quem espera levar uma vacina ou quem vai ter de preencher um formulário de 23 páginas só para desbloquear o chakra do joelho esquerdo. Não, nada disso. Um protocolo é um conjunto específico de procedimentos ou passos que me permitem abordar um tema, bloqueio, padrão, algo em particular para que este saia do caminho e as sessões sejam o mais eficiente possível. Existem vários casos e vários cenários e hoje vou-te falar um pouco de cada um deles. A mente racional adora saber tudo. O subconsciente só quer que sobrevivas sem te desmanchares toda a chorar no meio do supermercado. Uma das coisas mais valiosas que aprendi quando estava a estudar e a certificar-me nos códigos foi a existência de resistências. Quando existe uma resistência, tens dificuldades em sentir benefícios ou mudanças, apesar das sessões. E por isso é logo a primeira coisa que testo antes de começar a trabalhar com alguém. E é algo também que vou testando ao longo do tempo, pois muitas vezes também surgem estas resistências quando estamos perto de uma mudança muito profunda para o cliente e quando vejo que não está a haver muitos avanços, quando algo se estagna. Portanto, quando há resistências, o primeiro que faço é tirá-las do caminho. As resistências podem ser de várias origens. Podem ser resistências do teu subconsciente, da tua mente consciente, dos teus antepassados, de uma vida passada, da tua criança interior. Por outro lado, também existem vários tipos de resistências. Elas podem ser resistências simples, onde, por exemplo, o subconsciente não está ok com o facto de eliminar o problema que o cliente quer trabalhar, ou porque há algo que precisa de ser libertado antes de poder trabalhar o tema em questão. Ou porque o cliente não acredita que o problema possa ser resolvido, ou porque há uma parte da pessoa que não quer recuperar. Ou porque simplesmente a pessoa nem nunca se imaginou numa realidade sem aquele problema. E isto leva-nos ao segundo tipo de resistência, onde a pessoa está muito focada no problema e tem dificuldade em idealizar uma vida sem aquilo, porque não sabe como seria viver sem aquela condição, porque não conhece outra realidade. Mas as resistências mais frequentes são as resistências complexas. Estas ocorrem muitas vezes por medo ou proteção, porque a pessoa ou o subconsciente tem medo de algo se esse problema não existisse. Por exemplo, o medo do amor, da felicidade, do dinheiro, do êxito. Ou porque tem medo de perder algo como atenção, simpatia, amor, tempo. Por outro lado, esse problema pode na verdade estar a proteger a pessoa de algo, como da vida,
do ciúme, do fracasso, do perigo. E algumas vezes também acontece porque a pessoa está a ter um ganho-benefício secundário por ter aquele problema. Mais uma vez, coisas como atenção, simpatia, dinheiro, amor, poder, respeito. E por último, se a resposta do subconsciente é não estou disposto a deixar ir este problema, uma sessãozita de crenças resolve. Resolve e geralmente é algo como não sou merecedora de cura, não acredito que me possa curar. Libertar a energia da crença é limpar camadas, tipo maricondo do subconsciente. Se não vibra com a tua alma, vai fora. E vai fora sem precisares de dobrar as emoções em três e guardar na gaveta do fígado. Não é necessário. A resistência não é teimosia. É o teu sistema a dizer, calma lá, que eu ainda não digeri o traumazinho de 1997. E o trauma de 1997 pode ser desde um desgosto amoroso ao final da novela Indomada. Não sabemos. Com as resistências fora do caminho, há outros testes que faço para entender se existe algo crítico que precisa de ser tratado antes de começar a descascar as camadas. E uma delas é entender se o corpo está preso num estado de conflito. O nosso corpo ao longo da vida vai ondulando entre marés, verdade? Os nossos sistemas, parasimpático e simpático, bailam numa dança entre altos e baixos, conforme a vida vai acontecendo. E é normal estarmos num momento mais alto, como no momento mais baixo. Faz parte do nosso ritmo natural. Mas quando existe um estado de conflito ativo, significa que por algum motivo o nosso corpo não conseguiu voltar ao seu ritmo normal. E aqui encontramos um ponto de ancoragem. É como se o corpo ficasse ali aprisionado naquele estado de conflito, naquele momento. E este ponto de ancoragem representa um momento da tua vida que o teu corpo utiliza como referência para a tua situação atual. É como se fosse uma distorção na tua linha de tempo em relação a uma determinada idade. Por exemplo, a primeira vez que eu fiz este protocolo em mim mesma, o meu corpo estava ancorado nos 33 anos, que foi, curiosamente, quando comecei a ficar doente. Uns tempos mais tarde, o corpo voltou a entrar num estado de conflito, porque eu ia limpando camadas, e este ponto de ancoragem onde fiquei depois era dos 14 anos, que foi quando o meu pai faleceu. O subconsciente é uma máquina de associações, mas não vem com manual de instruções, claro. Contudo, podemos conversar com ele através dos códigos. Eu gosto particularmente de trabalhar estados de conflito ativos porque é como uma viagem no tempo. Identificamos a idade em que o corpo colapsou e trabalhamos como se estivéssemos nesse momento, libertando todos os desequilíbrios dessa idade que provocaram este estado de conflito e depois voltamos ao momento atual e libertamos quaisquer desequilíbrios que possam criar fricção no ritmo do corpo. Por vezes este protocolo faz com que o corpo reinicie um processo de cura, porque agora é capaz de concluir algo que não conseguiu concluir naquele momento. Portanto, a pessoa pode ter sintomas físicos, por exemplo. Estes são os dois principais que verifico sempre. Contudo, caso o cliente tenha um problema de saúde crónico, ou seja ele físico ou emocional, ou algo recorrente, ou se ao longo das sessões vejo que existe um órgãozinho ou um sistema que surge muitas vezes, ou se há algo que sessão após sessão se continua a desequilibrar, nesse caso vou dar uma espreitadela às desconexões. Os protocolos de desconexões são espetaculares, porque permitem-nos trabalhar exclusivamente num sistema. Pode ser o sistema nervoso, os circuitos cerebrais, o sistema digestivo, o sistema circulatório, reprodutivo, esquelético, nos meridianos, etc. Neste protocolo corrigimos desconexões espirituais físicas, porque cada parte de nós tem uma componente física, mas também energética e espiritual, tipo Wi-Fi espiritual. E às vezes está ligada e às vezes estás com uma barrazinha e uma lágrima e a senha é uma mistura de chakras, karma e cenas herdadas de louvor. Por exemplo, é muito comum que numa mulher sem útero, o útero se desequilibre ou desalinhe frequentemente. Porquê? O órgão não está lá fisicamente, é verdade, mas está lá energeticamente. E estes corpinhos, quando foram criados de forma perfeita. Nada está a mais. Depois de fazermos esta reconexão espírito-físico e também a reconexão física, fazemos também a ressincronização para garantir que os ritmos e a comunicação entre
cada parte que seja identificada flui como tem de fluir. E por vezes mesmo voltamos a reconstruir todas as conexões de alguns circuitos deste sistema. É como se reconstruíssemos toda uma parte que precisa de ser reintegrada. E por fim, libertamos os desequilíbrios que estavam a criar estas desconexões. Dando outro exemplo, situações em que existe algum problema de foro emocional ou mental mesmo, é muito comum existirem desconexões do sistema nervoso e desconexões dos circuitos cerebrais. Portanto, é muito boa ideia e geralmente tem um impacto bastante positivo trabalhar estas desconexões. Estas desconexões podem ir acontecendo ao longo de sessões, em casos mais complexos, porque estamos a reequilibrar o corpo. O corpo está a restaurar o seu equilíbrio natural e às vezes é preciso reajustar. Por exemplo, em casos de depressão ou de toque, pode ser necessário ir fazendo estes protocolos no sistema nervoso e nos circuitos cerebrais. Eu vi mudanças brutais em clientes graças a estes protocolos de desconexões. Brutais mesmo. Outro protocolo que aplico frequentemente é o restauro de equilíbrio. Eu faço especialmente depois de uma sessão onde se tenha libertado muita energia e principalmente depois de uma sessão de crenças. Testo sempre com o subconsciente se é necessário fazer e quando fazer. Às vezes é preciso fazer 2 ou 3 restaurações de equilíbrio ao longo da semana para ajudar o corpo a processar tudo o que se libertou. É um protocolo rápido e ajuda o corpo a processar corretamente tudo o que se libertou, acelerando o processo. Uma vez fiz um restauro de equilíbrio numa sessão onde estava online com uma cliente e ela trabalha com energias também. E foi muito giro porque ela literalmente sentiu ali, no momento, cada chakra que eu estava a redefinir e depois a alinhar verticalmente, ali, todos bonitinhos. Foi muito engraçado a partilha dela de estar naquele momento exato a sentir o que eu estava a fazer. Muitas vezes, durante os dias de processamento, a pessoa pode sentir-se mais vulnerável. E um restauro faz mesmo maravilhas, porque reequilibra tudo. E é muito comum, principalmente quando trabalhamos com crenças, a pessoa ter sonhos estranhos, pesadelos, ou notar algumas alterações do sonho, porque o subconsciente está a reprogramar. E por último, vamos ao coração. O coração. Geralmente, quando trabalho nos muros do coração, gosto de libertar o muro do coração atual, mas também o da criança interior, porque geralmente temos, na realidade, pelo menos estes 2 muros. No fim, aplico o protocolo de coerência do coração. É semelhante ao protocolo de desconexões, mas aqui estamos a alinhar a energia do coração com todos os sistemas que precisem de ser reconectados e ressincronizados com o ritmo do coração. E, claro, libertar os desequilíbrios que possam afetar esta coerência. Este é um passo realmente importante, porque assim garantimos que o coração se mantém seguro, feliz e contente. Porque um coração que não é ou que não está coerente começa a atrair, por exemplo, situações tóxicas ou empregos de tortura. O protocolo de coerência do coração é como aquela amiguinha que te alinha os chakras só com um abracinho. Como já referi antes, trabalhar com os códigos é libertar camadas, camada por camada no momento certo. Eu falo disto muitas vezes porque realmente é um processo. E graças à informação que vamos obtendo em cada sessão, podemos identificar padrões escondidos, mensagens subliminares que o subconsciente nos está a passar sobre alguma situação, sobre alguma ferida realmente profunda, sobre algo que precisa de ser olhado. E é importante estar atento para que, em casos de estagnação ou sem melhoria, possamos ir tirando do caminho estas desconexões, estados de conflito e principalmente resistências. Tudo isto ajuda o nosso corpo, a nossa mente, a nossa alma a voltar ao seu estado natural de equilíbrio. E tu? Andas há décadas a tentar transformar um padrão? Tentaste dezenas de métodos e ferramentas e achas que o problema está em ti? Talvez ande por aí uma resistênciazinha que não te deixa avançar. E pergunta ao teu coração, porque ele sabe a resposta. Agora é o teu momento de reflexão, portanto, fico por aqui. Convido para que esta semana estejas atento às tuas emoções, presente com os sinais do teu corpo. Vais ver que assim encontrarás cada vez mais estes momentos mágicos de conexão e de orientação
com a tua essência. Até lá, abraço-te com amor e espero sentir-te aqui no próximo episódio. E não te esqueças, tudo é energia.